O ideal mesmo seria não termos justificação para fazermos este tipo de conversas aqui em programas. Era sinal que toda a gente seria livre e seríamos todos igual. Mas a verdade é que não é. Não é, a verdade infelizmente é que não é. Por isso, são nossos convidados muito bem. Francisco Azul, nosso repórter. Um aplauso. Espetacular, Francisco. Estudante de Serviço Social no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, mediador sociocultural no Alto Comissariado para as Migrações e também, Ritinha, temos também connosco Piménio Teles Ferreira, tem 30 anos, é licenciado e mestre em Engenharia Física e é atualmente bolseiro de investigação. Não consigo dizer estas siglas todas, Piménio, desculpa-me, mas é no campus tecnológico e nuclear, é isso mesmo? Certo. Muito bem. Muito obrigada a ambos por esta presença aqui no nosso programa e gostava de começar pelo Piménio por lhe perguntar, até porque estuda a fundo estes temas. Então vamos lá ver quais é que são os maiores mitos urbanos que ainda envolvem a vossa comunidade. Boa tarde, antes de mais nada. Boa tarde. E gostaria de dizer, primeiro, muito obrigado por finalmente fazerem um programa em que dão voz a ciganos. Das outras vezes que o cigano é posto na televisão, é sempre a ser aquele que é falado e nunca aquele que é falado com. Fora as vezes em que no máximo temos 2 minutos no final do programa e depois nunca ninguém fala nada. Portanto, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigada a nós. Quanto à questão dos mitos urbanos, os mitos urbanos há muitos e muito honestamente acho que preferi não ir por aí, porque não queria estar a reforçar ainda mais os estereótipos. Agora o que eu posso dizer é o contrário, aquele que devia ser... Então? Exatamente, aquele que devia-se saber. Antes de mais nada, o ser humano, o cigano é um ser humano. E, infelizmente, na sociedade em que nós vivemos, não somos encarados com a mesma qualidade de ser humano. Razão pela qual os ciganos têm todo um histórico de perseguição e opressão em que lhes negam todo o tipo de direitos. Direito à educação, à habitação, à justiça, à saúde. A saúde é curioso falar que a esperança média de vida das comunidades ciganas em Portugal é 18 anos, inferior à vontade nacional. Na habitação, mais de 1/3 dos ciganos vivem em condições precárias. Na educação, enquanto que a média nacional está no 3º ciclo do ensino básico, o cigano nem chega ao 3º ciclo do ensino básico. E tudo estas consequências agridem e são focos de opressão. Mas é porque não tem acesso? Tem acesso. O acesso... Por exemplo, no caso e da saúde? Da educação e da saúde. Mas o primeiro diz que não tem o mesmo acesso à educação e à saúde como os demais. É uma questão da condição social em que, como grupo, os ciganos estão votados. Os ciganos estão votados à exclusão social, à base de toda a sociedade. É a partir daí que vem todo o problema. Por exemplo, na habitação, há pouco falei naquele número, mais do que 1/3 vivem em condições de habitação precária e a habitação é o fundamental. Porque a partir da habitação é que a gente tem acesso aos outros, porque é o suporte para os outros. Imaginemos uma criança que tenha que viver num acampamento sem água, sem luz, como acontece, por exemplo, no bairro da Torre, aqui em Loures, em Cambarate, perto do aeroporto, como acontece em muitos acampamentos por este país fora, em que eles não têm água, não têm luz, e estão assim há décadas. E é difícil para ir a uma criança nestas condições para ir para a escola. E depois não tem esse apoio de casa, ainda não tem depois na própria escola, porque a escola é branca, é eurocentrista e ignora completamente que existem negros, que existem ciganos e que existem inclusive mulheres na história. Os dados, Piménio, da educação em relação à vossa comunidade são de facto dramáticos, porque o abandono escolar é imenso e sobretudo nas raparigas, é mesmo uma coisa muito complicada, mas que eu sei que as novas gerações estão a tentar inverter. Já sentem essa inversão, Francisco? Ou seja, já sentem que por dentro conseguem começar também vocês a sensibilizar para a importância da escola e da educação em rapazes e raparigas? Sim, de facto o que se nota é uma melhoria. E uma melhoria na educação é fundamental para que depois todas as outras coisas, a saúde, o acesso à educação, o acesso à saúde, à habitação, ao emprego, vêm da educação. Exatamente. E de facto os resultados e os dados mostram que há uma melhoria no acesso à educação e os miúdos ciganos e também as raparigas ciganas estudam mais anos e cada vez com mais qualidade. Nota-se de facto que existe agora uma geração de ciganos, eu e o Piménio e todas as outras pessoas que eu podia estar aqui a falar, de facto querem transformar esta realidade, de facto querem responsabilizar a comunidade cigana, querem sim ter os mesmos acessos, mas também os mesmos deveres. E isso tem sido algo que desde o início e desde que decidi estudar,
desde que decidi ser cigano, nunca perdendo a minha identidade cultural, que é muito importante e quero frisar aqui, temos tentado trabalhar e os resultados estão à vista. Existe hoje em dia associações ciganas, as mais antigas, e agora uma nova geração de jovens associações ciganas, que de facto têm feito um trabalho junto das pessoas ciganas muito importante para de facto empoderarem também as comunidades ciganas, os bairros e sobretudo as mulheres. É muito importante essa questão. Que livro é esse que tem nas mãos? Que eu estou aqui muito curioso. Sabe melhor. Este livro é fruto de um projeto promovido pela EAPNE, a Rede Antipobreza, que é o Singulado Plural. Ele foi feito através de 20 pessoas. Posso ver? Todas pessoas ciganas. É para entregar um às muito obrigada. Muito obrigado, Francisco. São 10 homens e 10 mulheres. Todos eles com a sua própria história de vida. Há certeza que há aí uma cara ou outra que já poderão reconhecer. Este livro surgiu com o objetivo de mostrar que existem muitos singulares dentro dos plurais. Os ciganos normalmente são rotulados como os ciganos, como se fôssemos todos homogéneos, e esquecem-se que são indivíduos, que são pessoas, cada um com a sua própria história, cada um com a sua própria história de vida, de luta. Claro. E é com esse objetivo que este singular do plural veio a surgir. Aliás, o PMN falou ali na reportagem que, em termos visuais e de aspecto, ninguém diria que é cigano, não é? E que isso facilita, de certa forma, a sua vida. É triste, mas facilita, no sentido em que não é, se calhar, tão discriminado. Eu não sei se o Francisco ainda sente a discriminação. Eu vou ser muito sincero. Sim, é isso que queremos. Desde que me lembro, eu nunca tive noção de que tinha que não havia esta igualdade de direitos. Nunca tive essa noção. O que eu sinto, de facto, é que existe imenso preconceito e que existem imensos estereótipos em relação aos ciganos. Mas em relação a mim sempre fui um miúdo que via e vê os direitos e os deveres como uma coisa normal. Portanto, facilita-me muito a vida, o que não quer dizer que mas não não reconheça que existe discriminação, não é? Muito, em Portugal há muita discriminação. Mesmo que não seja discriminação, olhares diferentes, olhar às vezes um olhar. Mas sentimos, já sentimos uma melhoria, de facto, já sentimos uma melhoria, já há ciganos que... O Pimeni é cientista, eu sou quase assistente social, eu, por exemplo, trabalho num núcleo que apoia as comunidades ciganas, que está englobado no Alto Comissariado para as Migrações, e aqui já se vê esta mudança de paradigma. Por isso é que a chave é a educação. A chave é a educação. É tão importante. A chave é a educação. É para as pessoas terem consciência dos seus direitos. E ter pessoas ciganas a trabalhar para ciganos, que não entendem melhor, mas que se calhar têm uma visão diferente, uma visão mais profunda, altera completamente as coisas, e eu acho que não, tenho a certeza que o caminho é mesmo este e que o caminho está a ser percorrido. Sabemos que podíamos estar melhor, mas felizmente já demos alguns passos e isso é que é importante. Faz-se devagar, mas faz-se, não é? Já continuamos. Já vamos voltar à conversa, que eu vou ali ao nosso jogo. Sempre a abandonar. Desculpa. Olha, tenho que ver isto, tenho tanto orgulho neste programa. Estar a ser aqui, a 20 no 700 e com essa mesma que as pessoas mais palpite pensar que este não fazemos ideia que esconde o nosso estar connosco e dizer-nos. Conversa. E pegando do que diz o livro, começa assim: para quê? Para desmistificar um plural, os ciganos. E vai um bocadinho de encontro ao que um dos jovens disse há pouco, quando algum cigano faz alguma coisa, a conversa era os ciganos. E os ciganos não são todos iguais, não é? Dentro dos ciganos cada um tem a sua personalidade, cada cigano é diferente do outro, não é? Aliás, até convém dizer que os ciganos existe um grande grupo de ciganos que são os Roma, que depois vão se subdividindo em subgrupos. Chegamos à Península Ibérica, temos os Calón. E os calões, por sua vez, também vão se distinguir entre os portugueses e os espanhóis. Entre os portugueses temos várias comunidades que também se distinguem conforme a sua região e temos até os galegos que falam um português um bocadinho mais espanholado, até os ciganos do Alentejo, do Algarve, das Beiras, das cidades. É uma cultura riquíssima. Portanto, há diversidade desde o maior nível até ao nível pessoal. Já agora, para terminarmos isto em beleza, e qual é... O que é mais bonito na vossa cultura? O que é que vocês acham que gostariam de passar para quem está a ver? O que é mais bonito, mais interessante, mais diferente na vossa cultura, que possam partilhar connosco? Aquilo que existe e aquilo que eu aprendi com os meus pais e com toda a minha família é que existem 3 pilares basares. É o casamento,
as nossas próprias leis e o luto. Esses são os pilares basares de todas as comunidades ciganas. Porque é muito sentido. É muito sentido e estes, para mim, e daquilo que eu aprendi com o meu avô, com a minha avó, com o meu pai, com a minha mãe, de facto, esta identidade é o que nos define e estes 3 pilares são o que definem todas as comunidades ciganas em Portugal. E perder um cigano, perder estes 3 pilares, 3 referências, é impossível. É impossível porque é um orgulho enorme, é de facto diferente e o diferente nós sentimos-lo como sentimos de forma diferente todas essas coisas. Com certeza. Eu só gostaria de dizer, eu subscrevo completamente o que Francisco Azul disse, mas eu gostava de dizer uma coisa, os ciganos como povo é o único povo que nunca incitou uma guerra, nunca invadiu, nunca colonizou, nunca expropriou, nunca escravizou. Portanto, é um povo de paz, que nunca fez mal a outro povo, nem viveu às custas de outro povo. Muito pelo contrário, até esteve na base da pirâmide de todos os outros povos. E há um segundo, mas isso aqui é mais um episódio, que é, normalmente os ciganos são tidos como aqueles que são só, e eu acabo por estar aqui a fazer esse papel também, de dizer que somos massacrados. E é verdade, que somos oprimidos pelo sistema, mas somos também resistência, não somos só vítima. E há um episódio que eu gostaria que fosse assinalado. Infelizmente já passou o dia 16 de maio, que é o dia da resistência romani. Este episódio surge justamente para mostrar que os ciganos reagiam ao sistema, neste caso em concreto, ao sistema nazi, em que, num campo de concentração, em Auschwitz, os ciganos recusaram que fossem levados para o extermínio naquela noite, naquele dia, e apanharam tudo o que tinham à mão. Pedras, paus, os pedaços de pão que eram duros como caraças, e atiravam e lutaram pela sua vida dentro de um campo de concentração. Eram 6.000 homens, mulheres e crianças, porque era um acampamento misto, um campo de concentração misto. E eles tiveram que ser divididos no final do dia, ficaram 3.000 ainda naquele campo, os outros 3.000 foram distribuídos para outros lados e sobreviveram pelo menos àquela noite e durante uns meses. Portanto, eles mostraram um espírito de resistência, fora que os próprios ciganos, dentro e fora dos campos de concentração, tinham esse espírito de resistência. E isto não está só isolado na história nazi, infelizmente. Não foi só os nazis que fizeram este tipo de perseguição. Desde sempre, os ciganos, quando entraram em qualquer território e tiveram que enfrentar perseguição, eles reagiram. E por isso é que, para mim, este dia foi muito especial para mim. É um motivo de orgulho para si, essa resistência. É grande orgulho e tem um grande simbolismo, porque no dia 16 de maio eu pude partilhar um bocado o que eu acho que é a minha forma de luta, que foi ter estudado a educação. Porque tal como aqueles ciganos apanharam o que tinham à mão, as pedras, o pão, as tábuas, eu apanhei a educação. Apanhei os livros. Eu apanhei os livros. E nós temos que aproveitar, aqueles que têm à mão um livro, temos que aproveitar para lutar e para reagir ao sistema, para diminuir pelo menos a desvantagem que nós temos. Nem vamos dizer mais nada. Piménio Teles Ferreira, muito obrigada aos Francisco dois. Azul. Voltem sempre. Mandamos um grande beijinho, um grande abraço a toda a comunidade cigana que nos vê.